Amém? Estão prontos, atentos? Glória a Deus. Vamos lá então. Quero falar nessa manhã de uma parábola. Jesus pregou várias parábolas. E ele fala que essa é a principal de todas elas, porque através dessa parábola, o entendimento dessa parábola vai nos fazer compreender as outras parábolas. Que é uma parábola que todos nós conhecemos, a parábola do semeador. Então eu coloquei o título dessa mensagem, a parábola do entendimento. Marcos 4,13 fala assim: então Jesus lhes perguntou, Jesus está falando com os discípulos, se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O ensino faz parte da vida. E não interessa a estação que você está, seja na infância, seja na adolescência, seja na idade madura, e tem a outra idade que é mais madura ainda, né? Que está bem maduro. Independente da idade cronológica que nós estamos vivendo, o ensino faz parte da sua vida. Todo tempo, em todo momento, nós estamos aprendendo algo. Isso é um fato. Tá certo? Ainda mais nesse mundo moderno que nós vivemos hoje. Então, em todo momento, nós estamos adquirindo informação. E até um ditado que diz que a vida ela é o quê? É uma escola, né? A vida nos ensina muitas coisas. E essa semana o Leb teve a formatura dele. Agora, oficialmente, nós temos um engenheiro na igreja. I love you, Sam. Eu falei ontem lá em casa, se tem pais orgulhosos por aí, eu sou um deles. Eu estou nessa resenha. E eu agradeço a todos vocês. Eu sei que essa é uma conquista nossa, né? Eu sempre falei para ele que ele deveria ter formado um ano atrás. Ele ia encurtar muitos caminhos para nós, mas Deus sabe todas as coisas. A escola, então aprender faz parte da vida. Porém, compreender o que está sendo ensinado sobre qualquer assunto é fundamental para poder obter uma prática correta. Então, além de aprender, além de você estar aprendendo, você precisa compreender. Uma coisa é aprender, outra coisa é compreender. Porque a compreensão é que vai produzir um resultado. Só informação, ela não tem a capacidade de gerar em você um resultado. Mas a informação com a compreensão, ela vai produzir em você algo novo. E Jesus exorta os discípulos dele, porque pensa em alguém que passou muito ensino, foi Jesus. O tempo todo Jesus estava ensinando algo para os discípulos. Então ele traz essa parábola, e sempre essa parábola, eu até pensei em trazer aqui sementes para lançar hoje. Lançar sementes sobre a igreja. Eu falei assim, o povo fez chapinha. O povo vai assim, rapaz, que negócio desconfortável vir aqui para ficar relaxado. O cara fica mexendo comigo, mas esse é o ponto mesmo. Né? Mas mesmo assim as sementes estão sendo jogadas aqui. Né? E Jesus o tempo todo ele estava ensinando, ele estava lançando sementes. Só que Jesus ele tinha duas plateias. Fala, Jesus tinha duas plateias. Ele tinha a multidão e ele tinha os discípulos. Fala multidão, discípulos. Ele ensinava a multidão e levava os discípulos à compreensão. Ele ensinava a multidão e levava os discípulos à compreensão. Nessa resenha, quem você é? Onde você está posicionado? Você faz parte da multidão? E assim que acaba o ensino, você não está muito preocupado com a compreensão? Ou depois do ensino, você vai para Jesus e fala assim, me explica o que é que você ensinou. E não é diferente hoje. E Jesus exorta os discípulos dele, porque depois de ensinar a parábola do semeador, os discípulos falaram assim, we don't get it. Cassandra, do you understand that? You don't get it? Yeah, maybe that's all you're going to understand today. E Jesus fala assim, se vocês, meus discípulos,
Se vocês não entenderem a parábola do semeador, vocês não irão conseguir compreender as outras parábolas. Ou possivelmente não iremos conseguir, ou melhor, completar o processo que a palavra de Deus quer gerar no meu e no seu coração. Porque toda semente, ela passa por um processo. A semente na tua mão e na mão do semeador, ela é uma semente. Ela só começa a cumprir o propósito dela quando o semeador resolve semear. Quando o semeador resolve semear, aí ela começa um processo de produção que precisa chegar até a frutificação. Deus nos criou para nós sermos seres frutíferos, para nós darmos frutos, e esses frutos são frutos de reino. Jesus exorta os discípulos por não entenderem a parábola do semeador, pois a falta de compreensão desse princípio comprometeria diretamente o resultado espiritual da vida deles no frutificar. Se alguém falasse para você hoje a seguinte frase: você está sendo roubado há 15 anos, qual seria a tua reação? Você está sendo roubado há 20 anos, qual seria a tua reação? Você está sendo roubado há 2 meses, há 1 mês, qual seria a tua reação? Isso mexe com a gente, né? Mexe ou não mexe? E Jesus está falando assim: é necessário entender esse princípio para que nós não sejamos roubados do pleno propósito que Deus tem para as nossas vidas. Entender e compreender são sinônimos. Por isso, compreender é o conhecimento fundado na experiência pessoal, que é obtida pela proximidade do objeto de conhecimento. O que é uma parábola? Parábola é uma pequena narrativa que usa alegorias para transmitir uma lição moral. As parábolas são muito comuns na literatura oriental e consistem em histórias que pretendem trazer algum ensinamento na vida. No uso da Bíblia, parábola é o contraste ou comparação entre uma realidade natural e uma realidade espiritual. Grande parte da plateia de Jesus ou era agricultor ou mexia com ovelha, era pastor. Então, quando Jesus falava de semente, falava de agricultura, as pessoas entendiam o que ele estava falando? Sim ou não? Claro, entendiam muito fácil. Então, Jesus pega um elemento natural, pega uma realidade para poder ensinar uma prática espiritual, um princípio espiritual. E eu quero ler o contexto de Marcos 4,13, para depois nós aplicarmos esses princípios na nossa vida. Amém? Marcos capítulo 4, a partir do verso 13. A partir do verso 13, Jesus já está explicando a parábola. Então, para encurtar um pouco a leitura, eu só vou ler a partir do verso 13. Vamos lá. Depois Jesus subiu ao monte e chamou os que... aqui é o capítulo 13, desculpe. 4. Então Jesus lhe perguntou: se vocês não entendem esta parábola, como compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Estes são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando ouve, logo Satanás vem e tira a palavra semeada neles. Estes são os semeados entre o solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebem com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra, mas as preocupações deste mundo, a fascinação da riqueza e outras ambições aparecem e sufocam a palavra, e ela fica infrutífera. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem, frutificando a 30, a 60 e a 100 por 1. Vamos orar? Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar nessa manhã, queremos te agradecer pelo privilégio que temos de ter a Bíblia na nossa mão, de termos, ó Deus,
de poder consultar a tua palavra, que é eterna, que não passa. E nós pedimos que a tua palavra nessa manhã nos consulte, faça um diagnóstico de nós mesmos, Pai. E fale conosco aquilo que nós precisamos ouvir. O teu Espírito, eu creio que ele está nessa manhã aclarando, falando, esclarecendo tudo aquilo que muitas vezes nós não entendemos. A tua palavra diz que o Senhor nos dá ouvidos para escutar e discernir a tua palavra, olhos para poder ver e compreender aquilo que o Senhor está realizando. Só o Senhor pode fazer isso, Pai. E é no nome de Jesus que eu te peço graça para poder ministrar a tua palavra. Amém? Jesus ensinou mais de 40 parábolas, como parte do ensino dele. Aqui ele afirma que essa parábola é fundamental, pois a forma como recebemos, como escutamos. Você está escutando? Todos estão escutando? Pois a forma como recebemos ou como escutamos, a palavra determina a nossa capacidade de entender as demais. O processo de entendimento espiritual começa com a condição do nosso coração. O processo de entendimento espiritual começa com o estado do meu coração. Pois receber a palavra em boa terra é necessário para entender toda a revelação. Então eu preciso compreender, eu preciso ouvir e preciso compreender aquilo que está sendo ensinado para que eu possa aplicar de maneira correta. Presta atenção nisso, porque isso daqui é a síntese da mensagem. Eu pensei em colocar o título dessa mensagem: os que ouvem, mas não escutam. Porque todos nós estamos escutando, estamos ouvindo, mas às vezes nós não. Às vezes o pai fala para o menino: você está me ouvindo? O que ele fala? Ele está te escutando? Não está. Você está me ouvindo, igreja? Você está me escutando? Me ouve e escute ao Senhor. Aí vai dar certo. Primeira coisa que eu quero abordar com vocês é que à beira do caminho há muita distração. Marcos 4,15. Esses são os da beira do caminho, onde a palavra é semeada. Quando a ouve, logo, depois de ouvir a palavra, logo, vem e faz o quê? Tira a palavra semeada neles. A palavra mostra que Jesus lançou a semente até mesmo em terrenos que não tinha nenhum tipo de preparo. Esse é o meu terreno. Porque a graça, ela é semeada para todos, de maneira igual, sem acepção. À beira do caminho tem uma multidão transitando. Muita agitação e distração. E às vezes eu tenho dificuldade de chamar, porque daqui eu vejo o teu semblante, eu vejo se você está prestando atenção, se está olhando para o cameraman, eu vejo, eu não falo, agora eu estou falando. Eu vejo se você está distraído, se está cansado, se você fala assim: quanto tempo vai demorar esse negócio mesmo? Eu estou aqui porque minha esposa me arrastou hoje pela manhã. Eu vejo, e muito mais o Senhor. Aqueles que estão à beira do caminho estão distraídos. Estão com muitas tarefas para poder resolver. Tem muita coisa que está acontecendo nesse caminho transitado da minha mente. À beira do caminho. Consequentemente, não é dado o devido valor à preciosa semente. O desinteressado de guardar a semente, o desinteresse de guardar a semente faz Satanás agir rapidamente. Ele percebe o desinteresse e vai lá e roubar. Os nossos filhos, nós damos uma série de situações para eles, né? A gente dá um celular para ele ficar bem na foto, tal, mas às vezes ele perde o interesse pelo celular. Perde ou não perde? Ele vai para algum lugar e deixa o celular lá. Graças a Deus que não tem nenhum ladrão entre nós. Mas quando o ladrão vê o desinteresse de alguém, o que ele faz?
ele vai lá rapidamente e rouba o celular. Então, o seu interesse protege a semente que está sendo semeada na tua vida hoje. Se você, no decorrer dos anos, tem sido roubado, hoje é dia de parar esse roubo, de denunciar o roubo e falar, a partir de hoje, não vai mais acontecer esse roubo na minha vida. A palavra nos exorta que a mesma distração secular que aconteceu nos dias de Noé será a mesma distração secular que antecederá a vinda do Filho de Deus. Lucas 17, 26. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. O que as pessoas faziam? Comiam, bebiam, casavam e davam-se em... Até o dia em que Noé entrou, veio o dilúvio e destruiu a todos. Tem alguma coisa errada com comer, com vestir, com casar, quem quer casar? Tem? Não tem. Isso faz parte da vida. Isso faz parte da vida. O problema não está nas práticas corriqueiras da vida, como comprar, vender ou formar família, tudo isso faz parte da vida. Mas a vida não se resume somente nessas práticas. Esse não é o propósito da vida. Se a sua vida está resumida em acordar, trabalhar, comer, dormir, acordar, trabalhar, comer, dormir, de segunda a sexta, ou de segunda a sábado. No domingo, eu estou como? Assim como a Joyce. Ela está cansada. E é normal o nosso corpo cansar, por quê? Porque nós vivemos, se você pegar as tarefas de uma mãe, no domingo ela tem que estar no spa. Fala, fica aí minha filha, fazendo massagem nos pés, tomando banho de água quente. Porque, cara, a chapa é quente, mano. Além do marido tem filho ainda. Aí ela fala, eu não sei se é melhor cuidar dos filhos ou cuidar do marido. Mas graças a Deus ele foi trabalhar, tem 8 horas de descanso. Vencer o secularismo é um desafio grande para quem deseja viver atento ao propósito de Deus. Vou repetir. Vencer o secularismo é um desafio grande para quem deseja viver o propósito de Deus. Noé fez uma obra escandalosa. A obra que Noé estava fazendo era escandalosamente grande, um pleonasmo bem grandão. Ele estava fazendo algo que ninguém nunca fez. Um barco enorme. E o pessoal perguntava, Noé, para que serve esse barco? O meu Deus falou para construir um barco, porque vai vir um dilúvio. Noé ficou o quê? Está doido, velhinho. Presta atenção. Para quem está distraído, nenhuma obra grande chama a atenção dessa pessoa. A obra que Cristo Jesus fez na cruz do Calvário, pensa em uma obra escandalosa. E mesmo assim não chamou a atenção de algumas pessoas. Porque estavam? Fala, graças a Deus isso não é comigo não, eu estou ligado. Fala, eu estou ligado. Eu estou atento. Eles não creram no dilúvio e por isso foram pegos de surpresa. Foi surpresa 120 anos de oportunidade? Ou mais ou menos 100 anos? 100 anos. Deus, através de Noé, proclamando uma mensagem para a terra. 100 anos. Dá para dizer que foram pegos de surpresa? A vinda do Filho do Homem. 2000 anos de anúncio. 2000 anos, profetas anunciando a volta do Messias. Tem como dizer que esse dia vai ser um dia
que vai nos pegar de surpresa? Porque Ele já está nos alertando a estarmos como? Preparados. Primeira coisa que a gente precisa vencer é a distração. E eu falo isso para mim. Porque lá em casa eu sou o Jaque. Eu tiro o sapato e vou me esconder. Porque se me verem entrar, chegou. Oh, o Jaque chegou. O que você está fazendo, Jaque? Estou fazendo nada. Já que você não está fazendo nada, você tem que se posicionar. Você fala, não estou fazendo nada e não quero fazer nada. Me deixa quieto. Aí ela vai procurar um outro Jaque. Tem um outro Jaque cabeludo que está ali dentro. Jaque! 2. Então nós precisamos estar atentos a isso, queridos. Com relação à distração. Teu trabalho é uma bênção. A tua família é uma bênção. Essa igreja é uma bênção. Mas ela não pode te distrair com aquilo que realmente é propósito de Deus. Com aquilo que realmente você foi chamado para viver. Segundo lugar, a semente, uma vez que ela vença a distração, essa semente precisa de profundidade. Marcos 4,16. Esses são os semeados em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo a recebe como? Com alegria. Mas eles não têm raiz em si mesmos, sendo de pouca a duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. Nós vivemos em um estado que às vezes passa um furacão por aí. E se você prestar atenção, você vê árvores enormes sendo arrancadas. Árvores enormes com uma raiz muito superficial. Então, o que determina o teu crescimento não é o tamanho que você desenvolve para cima, mas é o quanto você está enraizado. O apóstolo Paulo fala, eu oro para que vocês estejam enraizados, edificados, consolidados, fundamentados em Cristo Jesus. Essa casa ninguém arranca. Alguém que tem profundidade. Ouvir a palavra é o primeiro passo importante, mas depois é necessário deixar que essa semente se aprofunde no terreno. Toda semente precisa de um certo nível de profundidade para germinar. O semeador sabe disso. E o terreno também precisa entender a respeito e ter essa consciência. Podemos dar profundidade à semente através da meditação. A meditação é a maneira pela qual a palavra ela se aprofunda no seu coração. A palavra que escutamos tende a produzir vida através da meditação. Eu não sei meditar, sabe? Você sabe pensar em um problema? Sabe aquele problema que fica na cabeça? Ele fica aí, você acorda, você vai dormir, ele fala assim, vou dormir contigo. Você sabe o que é isso? Não. Sabe ou não sabe? Sabe ou não sabe? Isso é meditar. E quanto mais você medita, o problema fica maior. Por isso que a palavra nos chama para que nós possamos aprofundar na palavra. Como que eu me aprofundo na palavra? Através da meditação. Salmos 1:2. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Josué 1:8. Não cesse de falar deste livro da lei, pelo contrário, medite nele dia e noite, para que você tenha o cuidado de fazer segundo tudo o que nele está escrito. Então você prosperará e será bem sucedido. Várias vezes Deus fala para Josué, seja forte e seja forte e seja forte e seja. Por quê? Porque Josué iria introduzir o povo a Canaã, a terra prometida. Toda conquista
precisa de gente forte, precisa de gente corajosa. Por que de 12 espias, só 2 entraram em Canaã? Porque 2 foram fortes e foram corajosos. Mas essa palavra precisa entrar no meu coração. A nossa força está em nos enraizar no Senhor da palavra. Porque aqui nesses salmos fala que essa árvore plantada junto a ribeiros de águas, as raízes encontram o quê? O ribeiro. Ela é alimentada por essa água. E ela dá frutos constantemente. E até a folha dela serve de cura para as nações. Porque é uma árvore que está fundamentada, está alicerçada. É uma árvore que medita no rio da vida. Ela está meditando no rio da vida. E essa meditação jorra nela, produz nela a própria vida desse rio. Ler, falar, meditar, decorar, mais praticar é igual receber a mente de Cristo. 1 Coríntios 2,16. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que o possa instruir? Nós, porém, temos o quê? A mente de Cristo. Quando você lê a palavra, quando você decora a palavra, quando você medita na palavra, essa palavra produz em você a mente de Cristo. Ela está produzindo em você o caráter de Cristo, porque a palavra é o próprio caráter revelado de Cristo Jesus. Então, quando você lê, quando você medita nisso, quando você retém um versículo, e quando você decora algo, eu pergunto para mim e para você, igreja, se hoje nós não tivéssemos acesso à Bíblia, nada mais, nem Bíblia de papel, nem um aplicativo, nada. A Bíblia que você tem acesso é a Bíblia que está na tua mente, é a Bíblia que você tem decorada. Talvez aí nós iríamos ver os verdadeiros pregadores da palavra. Aqueles que porque hoje você fala pro chat GPT, é isso mesmo, né? I want to talk about a parábola do semeador. A mensagem está pronta. Ela está pronta. Só que essa mensagem não tem vida. A mensagem que tem vida é aquela que vem do trono da graça. É aquela que produz vida no teu coração. É aquela que deseja, essa terra que deseja ser uma boa terra. As sementes que você tem recebido, antes de você semear, guarda elas no teu coração. Para que no momento certo, o semeador fale, semeie essa semente. Então é isso que nós precisamos fazer, igreja linda. O homem segundo o coração de Deus fala assim, eu guardei a tua palavra no meu coração. Fala assim, Jesus, o meu coração é um depósito da tua palavra. Terceiro lugar, a semente precisa encontrar um coração disposto a renunciar tudo. Marcos 4,18. Os outros, os semeados entre os espinhos, são os que ouvem a palavra. Mas as preocupações deste mundo, quem está preocupado aí? Mas as preocupações deste mundo, a fascinação pela riqueza e as outras ambições aparecem e sufocam o quê? E ela fica infrutífera. Aqui nós encontramos uma mistura, é entre as coisas do mundo e as coisas espirituais. Nós recebemos Cristo e nós queremos acrescentar Cristo dentro daquilo que eu entendo e dentro daquilo que eu funciono, dentro dos meus conceitos e preconceitos. Não vai funcionar. Não dá para colocar Cristo entre as coisas do mundo e as coisas espirituais. Ou Ele se torna Senhor da sua vida, ou Ele se torna Senhor da minha vida, ou nós vamos ficar entre.
entre as coisas espirituais e entre as coisas do mundo. Eu amo Jesus, mas eu também amo algumas coisas que estão no mundo. Isso me fascina. É uma fascinação. Quando os meus olhos veem isso, meus olhos brilham por causa dessas coisas. Nada contra você ser próspero, nada contra você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Mas não seja essa a tua fascinação. Que a tua fascinação continue sendo o Senhor da vida. Que o teu coração continue sendo aquele coração simples e quebrantado pela presença do Senhor. Deus quer levantar um povo próspero. Você crê nisso? Não. Crê nisso? Falei, eu quero ser próspero. Mas a prosperidade não pode te fascinar. Eu costumo dizer que o dinheiro é um bom servo no bolso. Se ele subir uns 3 palmos, problema grande. Essa mistura torna o ser humano morno. Sabe o que é o morno? É aquele que um dia foi quente, mas misturou água quente com água fria, e por isso ficou morno. O morno quer servir a Deus sem renunciar nada que lhe custe muito. Por isso é mais fácil misturar do que renunciar. Qual é o nosso problema? Somos ensinados pelo sistema a ganhar sempre, sem renunciar nada. Queremos fazer o mínimo possível e ainda assim alcançar grandes resultados. Meu amado, a minha vida espiritual e a sua vida espiritual está de acordo com o seu investimento. Deus tem vida plena para cada um de nós, mas o quanto nós estamos dispostos a renunciar é proporcional. Pedro fala assim, Jesus, nós entregamos tudo. E Jesus fala assim, Pedro, você já tem? É proporcional. Jesus já entregou tudo. Já está à nossa disposição. Mas o quanto eu estou disposto a renunciar? O quanto eu estou disposto a deixar Deus trabalhar? Renunciar pouco, receber tudo. Meu Deus, que slogan maravilhoso. Essa mensagem é o que bomba. Não renunciar? Não precisa, meu irmão. Jesus já pagou tudo lá na cruz. Tetelestai, está pago. Quando o mesmo Jesus fala assim, se você não renunciar tudo, você não vai conseguir entender e nem experimentar tudo que eu tenho para te entregar. Queremos fazer o mínimo possível e ainda assim alcançar grandes resultados. Desculpe, já li isso. Queremos os privilégios, mas não o preço. Queremos a salvação sem aceitar a cruz. Não existe salvação sem cruz. Olha para mim, igreja. E essa palavra é para mim. Não existe salvação sem cruz. Se não existir uma cruz na tua vida, questione a tua salvação. Lucas 9:23. Olha o que Jesus falou. Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se. E o que mais? Tome a sua cruz pois quem quiser salvar a sua vida, e quem perder a vida por minha causa, esse a salvará. A cruz era um método cruel de execução no Império Romano, nós sabemos disso. O condenado tinha que transportar publicamente a sua própria cruz até o local de execução. E no peito dele tinha uma plaquinha falando qual foi o crime que ele cometeu. Por isso que a plaquinha estava no topo da cruz. Jesus, Rei dos Judeus, porque ele não tinha crime nenhum, porque ele não tinha dolo nenhum, ele é santo. E as pessoas passavam e viam, Jesus, o Rei dos Judeus, Jesus, o Rei dos Judeus, está sendo crucificado aqui, o Rei dos Judeus. Mas quem estava sendo crucificado, sabia que não dava para fazer um parcelamento de morte. 10 vezes
Dá para fazer um parcelamento de morte 10 vezes sem entrada? A morte tem que ser o quê? Literal. É uma morte literal, gente. E é nesse contexto que Jesus nos orienta a tomar a nossa cruz diária e segui-lo. Não é um peso, porque nós achamos que renúncia é perda. Renúncia não é perda. Jesus está te pedindo para renunciar para você ganhar e não para perder. É uma troca que vai te favorecer. Renúncia é ganho de reino, não é perda. Só que eu estou tão enraizado, tão apegado às coisas que eu acho importante para a minha vida, que eu quero negociar, eu quero adaptar. Não vai funcionar, querido. Não vai funcionar. Gálatas 2,19. Porque eu, mediante a própria lei, morri para quê? Para a lei. A fim de viver para... Você vê que morte e vida está conectado o tempo todo? Você morre, recebe vida. Você morre, você recebe vida. A morte de Cristo trouxe vida para as nossas vidas. A fim de viver para Cristo. Estou onde? Crucificado com? Verso 20. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em... E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Filipenses 3,8. Na verdade, considero tudo como perda. Para quê? Por causa da sublimidade do conhecimento de Jesus Cristo, meu Senhor. Por causa dele, perdi o quê? O que está escrito aí? Todas as coisas e as considero para ganhar a Cristo. O apóstolo Paulo tinha aprendido algumas coisas boas? Eu creio que sim. Mas quando ele compara aquilo que ele aprendeu com aquilo que Jesus podia dar, fala, não tem comparação. Por isso que a Bíblia fala assim, que não dá para comparar as pequenas lutas que nós sofremos nessa terra com a glória que está preparada para nós. Não dá para colocar na balança. Não dá, é muito pouco. A glória, ela é maior, a glória é sublime, a glória é poderosa. Não dá para comparar essas coisas que nós vivemos aqui na terra com aquilo que Deus tem preparado para nós. Mas se nós não tivermos em nós esse entendimento de renúncia, eu não vou querer passar por nenhuma situação. E mesmo assim eu quero tudo de Jesus. Jesus quer te dar, mas às vezes a casa está cheia. Está cheia de conceito, cheia de preconceito, cheia de tantas situações. Tem que esvaziar. É o que João falou, João Batista. É necessário que ele e eu diminua. E eu me esvazie. A renúncia é uma atitude madura de quem aprendeu a amar a Jesus acima de tudo. A renúncia é ter o mesmo modo de pensar que Cristo teve, pois ele se esvaziou completamente para assumir a nossa natureza humana. Da mesma forma, precisamos nos esvaziar completamente da nossa natureza humana para receber a natureza de Cristo. Dá para fazer esse negocinho, não? Dá ou não dá, Rogério? O Rogério está em dúvida ainda. Ele está com dúvida de renunciar à natureza dele para receber a natureza de Cristo. Wake up, church! Wake up! A natureza de Cristo está sendo oferecida para nós. Mas ele fala assim, tirem essa natureza velha, essa natureza pecaminosa, essa natureza que rouba aquilo que Deus tem preparado para nós. A natureza que às vezes não nos deixa viver a vida plena, porque nós ainda estamos debate com aquilo que eu quero viver. É minha vontade, é meu sonho de consumo, é aquilo que eu sonho para a minha vida. Glória a Deus, viva isso tudo, mas coloque isso tudo aos pés da cruz. E permita a Ele consolidar aquilo que Ele tem para a sua vida. E último lugar, a terra se torna boa porque permite ser trabalhada. Lucas 13:7. Então disse ao homem que cuidava da vinha, já faz quanto tempo? 3 anos que venho procurar fruto nessa figueira e não encontro nada. Portanto, corte-a, porque ela ainda está ocupando inutilmente o quê? Meu Deus do céu.
Mas o homem que cuidava da vinha respondeu: Senhor, deixa ainda este ano, até que eu escave ao redor dela e ponha o quê? Estrume. Eu e você não somos terra boa. Nós somos fertilizados pelo Espírito Santo. O que nos torna uma boa terra é receber o tratamento que o Espírito Santo quer realizar nas nossas vidas. É permitir Ele te mudar de dentro para fora. Não é possível ser uma boa terra sem primeiro se submeter ao processo de purificação, consolidação e adubagem do viticultor. Esse quarto tipo de solo é representado por aquelas pessoas que permitem ser ajudadas. Esses são os que produzem os frutos do reino. Conclusão. O entendimento dessa parábola nos ensina a valorizar e guardar a palavra. Quando isso acontece, frutificamos continuamente. O fruto revela o caráter da semente. Vou repetir. O fruto revela o caráter da semente. O fruto que a boa terra produz ao receber a semente é o caráter de Cristo em... Qual é esse fruto? Qual é o fruto que essa semente produz quando ela cai na boa terra? É a prosperidade, é tal, isso tudo faz parte do pacote. Mas o propósito desse fruto, o propósito dessa semente, é encontrar uma boa terra, para que o caráter de Cristo seja formado na minha vida e na sua vida. Marcos 4:20. Os que foram semeados em boa terra são aqueles que ouvem a palavra e a recebem. Fazendo o quê? Frutificando é um estado contínuo de estar dando fruto. A 30, a 60 e a 100 por um. Então o que Jesus nos trouxe nessa manhã? A maneira que eu escuto e a maneira que eu compreendo determina os frutos que eu vou produzir. E eu preciso vencer algumas coisas. E quando eu falo isso, eu preciso vencer a distração. Eu não estou isento a isso. Eu preciso permitir que a palavra se aprofunde no meu coração. E aí eu corro um risco. Quem estuda muito sempre quer uma nova revelação. E a gente acaba não vivendo aquele maná que Deus nos deu naquele momento. E eu não permito que isso entre na minha vida e trabalhe o meu coração de uma maneira que gere vida, que produza aquilo que tem que produzir. Aí eu vou no outro dia e quero mais uma revelação que seja maior do que a primeira. A maior revelação que a igreja tem se chama Cristo Jesus. Ele é o verbo revelado. E eu creio que Jesus fala, e eu creio que Jesus traz revelação, eu creio. Mas o cuidado que nós precisamos ter a nos aprofundar da palavra é manter a simplicidade. Porque aquilo que você sabe é aquilo que Jesus te revela. Aquilo que você vê é aquilo que Jesus permite você ver. Aquilo que você escuta e entende é aquilo que Jesus permite vocês entender. Eu preciso entender isso. A revelação não pode ser maior do que aquele que revela as coisas. Permita a palavra se aprofundar no teu coração. Igreja amada, que o Senhor nos desperte para amar a palavra, para ler a palavra. Eu sei que tem bons livros, mas nenhum é melhor que esse. Faça um plano para ler a Bíblia toda esse ano. Que nós possamos voltar para a palavra. Deixar Jesus. Você não precisa de um professor. Você não precisa de um pregador. Você tem dentro de você o Espírito Santo. E fora tem a revelação de Cristo Jesus. Quero fazer parte de uma igreja, onde nessa igreja todos sejam sacerdotes.
todos tenham a revelação plena de Cristo Jesus. E eu sei que isso mexe comigo e mexe com você. Porque aqui nós temos níveis de entendimento. It's okay. O conhecimento ele é progressivo. E é uma corrida coletiva. Nós vamos chegar juntos lá. Se tem alguém que precisa aprender mais, ande mais devagar, para que essa pessoa possa crescer. E esse entendimento possa ser um conhecimento que abrange a todos. E que nós possamos alcançar a unidade de fé. O que é a unidade de fé? É crer na palavra, puramente na palavra, ela é suficiente. Renunciar. Ninguém gosta de renunciar, eu não gosto de renunciar. Mas renúncia é vida. A morte da renúncia produz vida no seu coração e no meu coração. E essa boa terra, ela precisa de outras mãos para poder mexer com ela, para poder adubar, para poder fertilizar, para poder animar essa terra. E uma vez que a terra é boa, quando o semeador ele lança a semente, é uma questão de tempo, a terra vai frutificar, ela vai produzir frutos. E que fruto é esse? É ser parecido com o meu Senhor, é ser parecido com o teu Senhor. Esse é o maior fruto que você pode ser nessa terra. É alguém olhar para você e falar, aí vai um cristão, aí vai um discípulo de Jesus. Eu não me preocupo com títulos, mas tenho uma preocupação enorme em ser parecido com o meu Senhor. E quanto mais eu me aproximo dele, mais eu vejo as minhas falhas. Eu falo, Jesus, você não vai desistir de mim, né? Jesus, você não vai desistir de mim porque eu tenho tantas falhas, Jesus. E ele fala que não. Eu não vou desistir de você. Eu vou te fazer crescer. Eu vou te dar o meu coração. E vou te fazer alguém frutífero nessa terra. Você vai produzir frutos. Fale para você mesmo, eu estou produzindo frutos. E vou me tornar ainda mais frutífero. Então, meu amado, toda vez que alguém pregar a palavra, toda vez que você for ler a palavra, peça para o Espírito Santo te dar um ouvido de discípulo e um coração ensinável, para que essa palavra ela possa cair numa boa terra. E se ela cair numa boa terra, é uma questão de tempo, ela vai produzir os frutos. Não permita mais os roubos acontecer na sua vida. Não permita mais, não permita mais. Não deixe a tua mente determinar ou falar coisas que você não pode. Eu não consigo crescer, essa é uma mentira. Você tem a mente de Cristo. Você é um filho de Deus. O Espírito Santo está aí dentro de você. E Ele quer romper esse paradigma para que você possa crescer, para que você possa ser semelhante a Cristo Jesus. Vamos orar? Coloque-se de pé, por favor. Senhor Jesus, muito obrigado pela Tua palavra. Muito obrigado porque nessa manhã o bom semeador está no nosso meio, lançando a boa semente do reino em cada coração. E a minha oração, Senhor, é que essa terra, o meu coração, possa ser uma boa terra. E a terra dos meus irmãos e das minhas irmãs também possa ser essa boa terra. Pai, perdoa por todo o roubo que nós permitimos. Perdoa pelo tempo que nós perdemos. Nos perdoe, Senhor. Mas eu te peço que o Senhor traga restituição sobre nós. Queremos viver plenamente aquilo que o Senhor tem preparado para as nossas vidas. Sim, queremos ser teus discípulos, queremos te amar de todo o nosso coração, queremos amar a tua palavra, queremos multiplicar a tua vida, queremos amar como Cristo amou. Sim, nós queremos tudo isso, mas isso tudo é possível, só é possível se nós estivermos em Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja, faça dessa igreja uma igreja forte, uma igreja que conheça a palavra,
E a palavra tem um nome, a palavra é Jesus, é o verbo de Deus. Aquele que conhece o verbo, aquele que conhece Jesus, também conhece a palavra. E aquele que conhece o Logos, também recebe o rema, que é a palavra revelada. Então, meu Deus, faz esse mix. Mas antes de nós termos a revelação, nós precisamos ter o conhecimento do Logos de Deus. Que nós possamos, que a Tua palavra possa habitar ricamente nos nossos corações, para nos instruir, para nos aconselhar, para nos orientar através da Tua sã palavra. No nome de Jesus, nos abençoe nessa manhã, e é no Teu santo nome que eu oro e agradeço. Adore o Senhor nesse momento, em nome de Jesus.